galera, sejam bem-vindos ao canal Futebolaço, Dieguinho na área. Dia difícil pro vascaíno, né? Um sentimento meio de velório. Confesso que meu almoço hoje foi bem difícil. Eu costumo vir e mexe assistir o Seleção Sport TV. E logo assim, quando eu botei no programa, eles já abriram o programa com o hino do Corinthians. Aí foi batendo um misto de sentimento e de emoções e... sentimento ruim, cara. Espero que você em casa tenha maturidade. Eu também começo falando de mim, pra gente não estragar o nosso final de ano, porque os nossos parentes não têm nada a ver com isso. Nossas esposas, nossas mães, nossos filhos, nossos amigos, né? A gente tem que saber separar as coisas, assim como a gente virou a chave quando o brasileiro acabou. E, pô, esquece essa merda aí, vamos focar na Copa do Brasil. A gente tem que fazer o mesmo, dar um resetzinho e, pô, família é família e vem em primeiro lugar, inclusive. Tá bom? Então que você, em casa, que tá me assistindo, que você consiga virar esse disjuntor, porque a família da gente merece a nossa presença. A gente também, a vida não se resume ao Vasco, né? O Vasco é uma parte importante da nossa vida, mas ele não resume e não deve resumir só a nossa vida, tá bom? Então eu queria começar já com esse recado, agradecer os comentários aí, a galera que assistiu, que me mandou a mensagem de alguma forma. Queria agradecer também a Ganhei.bet, que é nossa parceira, pela oportunidade de mais uma vez estar no Maracanã com a minha esposa. Foi muito bacana estar com vocês ontem, espero ter entregado um conteúdo de qualidade para vocês, tá bom? E agradecer também um funcionário do camarote de vocês. Ontem eu chorei absurdamente, eu acho que eu nunca chorei tanto. Parecia uma criança, mano, de soluçar. Sentei no chão lá e as pessoas vieram me abraçar. Ele ficou, inclusive, abraçado comigo até eu levantar. Então eu queria agradecer, não sei o teu nome, até desculpa, não olhei teu crachá e tal, mas isso é legal, né, cara? A gente vê que ainda temos pessoas humanas, né, na vida que ainda se sensibilizam com a dor do outro. Então, agradecer aí a Ganhei, inclusive... Os campeonatos estão encerrando no Brasil, mas o europeu segue a todo vapor. Você que vai fazer tua aposta esportiva, vai lá na Ganhei.bet, se cadastra, faça tuas apostas. E lembrando, maior de 18 anos, seja responsável, é uma empresa séria, empresa do grupo PixBet, está regulamentada, pagamento inclusive rápido através de Pix, tá bom? Quiser fazer tua apostinha nessa rodada de Champions agora, jogos aí europeus, Ganhei.bet, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Dito isso, galera, vamos seguir, porque a vida ela é assim, né? Ela não para. Pouco importa se as coisas estão boas, estão ruins, o show tem que continuar. E eu queria trazer para vocês algumas informações aqui importantes. Primeiro, ontem ainda durante o jogo, a juíza homologou o plano de recuperação judicial do Vasco, tá? Então é oficial, o Vasco de maneira oficial, perdão a redundância aí, já é um clube em recuperação judicial, tá? Então, no meio de tanta notícia ruim, agora vem uma notícia positiva, né? Nada nesse momento vai superar a dor da perca do título de ontem. Outra informação importante, de maneira oficial também, a rescisão do contrato do atacante Jean Davi com o Vasco foi publicada hoje no bid da CBF, tá? Então Jean Davi não é mais jogador do Vasco, ele tinha contrato com o Vasco ainda até junho de 2026, mas o Vasco fez um acordo e rescindiu o contrato dele. Lembrando que foi um jogador que o Vasco pagou US$ 1,5 milhão para poder comprar ele junto ao seu ex-clube do México, e o Vasco joga na lata do lixo esse dinheiro, fora que a rescisão de contrato, ele teria mais 6 meses de salário para receber, tem aquele chique puxa daqui para lá, o Vasco ainda vai ter que indenizar o jogador. Notícia boa, pelo menos para mim, sei que vai ter uma galera contaminada aí pelo jogo de ontem, mas o Puma Rodrigues encaminhou a renovação de contrato dele por mais 2 temporadas, já está tudo verbalizado, falta só a assinatura de contrato. Inclusive o Internacional deixou mais uma proposta oficial na mesa do jogador, mas ele já havia comunicado ao seu staff que o desejo era de permanecer no Vasco. Até o meio do ano a situação caminhava para ele sair do Vasco, não era titular, estava sendo pouco aproveitado, mas com a chegada do Fernando Diniz,
Ele começou a ser oportunizado, virou um coringa, né? Tem jogado mais até na lateral esquerda do que na lateral direita. E o Puma deve fazer um contrato de 2 anos com o Vasco. Espero que tenham reduzido o salário dele, porque quando ele chega lá em 23, com a 777 gastando dinheiro a rodo, ele chegou para ser titular, tinha acabado de jogar uma Copa do Mundo pelo Uruguai. Então imagino eu que o salário dele não deveria ser baixo. Hoje ele sabe que ele disputa a posição com o Paulo Henrique, então acho que é um jogador que é útil, a gente pode contar com o Puma, mas a depender do salário. Então a informação até publicada pelos companheiros do Globoesporte.com, o Puma Rodrigues segue no Vasco aí por mais 2 temporadas, tá? Queria aproveitar e trazer uma outra informação também de hoje. O Coritiba sondou a situação do Verratti junto ao Vasco, mas se assustou com o salário que o atleta recebe no Cruz Maltino, tá? O Verratti tem aí uma situação indefinida, ele tem mais 1 ano de contrato com o Vasco. Eu tenho certeza que ele vai querer cumprir o contrato. Eu não sei se o Vasco vai querer cumprir o contrato com ele, porque na época da renovação, o Verratti era titular absoluto do Vasco, né? Tinha um salário muito importante já pelo tamanho que ele tinha, e ele forçou uma renovação, porque no contrato dele, se ele batesse meta, já renovava automático, mas ele quis se valorizar, pegar mais uma graninha ali, porque tá nos finalmente já da carreira, e o Vasco na época cedeu, né? O Ryan não era uma realidade ainda, inclusive era até pouco aproveitado no Vasco, era a época do Fábio Carille. O Verratti vinha resolvendo a vida do Vasco já há 1 ano e meio, e aí, meu amigo, vai fazer o quê? Renova. E aí deram a ele um salário de status de um dos melhores atacantes do futebol brasileiro. Só que o tempo foi passando, o Verratti caiu numa fase horrorosa, idade chega para todo mundo, ele vai fazer 38 anos ano que vem, sendo que o contrato está mantido. Então, agora fica nessa sinuca. A gente também tem que levar em consideração que o Ryan não deve terminar a temporada 26 no Vasco. A tendência é que ele jogue o primeiro semestre, mas ele seja vendido na janela do meio do ano, que é a principal janela europeia. Eu acho pouco provável que nessa janela agora os clubes europeus venham aqui comprar o Ryan, tá? Porque normalmente essa janela de maior investimento é feita no meio do ano. Pro Vasco acho que vai ser bom o Ryan iniciar o ano já como uma realidade, desabrochar e continuar, talvez até sendo mais decisivo, jogando num time um pouco melhor e valorizar cada vez mais o ativo. Só que o Ryan deve deixar o Vasco em algum momento. E aí o Vasco hoje não teria centroavante, né? Só tem o Verratti ali e o GB. Eu acho que o Verratti até pode continuar no Vasco, mas não com esse salário. Ele estaria disposto, pouco menos de 1 ano depois, ele, com a idade que ele tem, já na bica de aposentar, ele vai topar aí fazer um novo contrato reduzindo e outra. Ah, beleza, eu reduzo o salário, mas me dá mais 1 ano de contrato. Aí eu acho também maluquice. É um jogador com a técnica muito limitada, a tendência é que com mais 2 anos ele fique pior até. Então tu vai dar 2 anos, mesmo que ele reduza o salário, eu ganho quase 1 milhão, vai para 400 conto, 500 conto. Mas eu quero mais 1 ano de contrato. Eu acho que a situação do Verratti é bem delicada. Acho que o Vasco tem que ver com muito carinho essa situação, mas com o salário que ele tem e reserva, acho que não dá para ficar não. Mas o Verratti vai ser bem cobiçado. Com todos os defeitos, ele acabou o ano como o artilheiro do Brasil, com 27 gols marcados. Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você faria com o Pablo Verratti para o ano que vem. Queria trazer uma outra informação aqui importante, cara. Eu falei no meu pós-jogo ontem, fiz um vídeo no Instagram também falando que não era terra arrasada, a gente fica transtornado, devastado pela perca do título, até pela falta de convicção de quando é que o Vasco vai estar numa final de novo e quando é que o Vasco vai ganhar um título grande novamente. Então isso doeu ainda mais. O adversário, que era muito acessível para a gente ser campeão, mas enfim, a gente precisa continuar nesse processo de reconstrução. E não dá mais para jogar em São Januário, cara. Deu, o nosso estádio está obsoleto, estrutura horrível, estádio minúsculo, muito pequeno para o tamanho do Vasco. E aqui é um tapa na cara do Vasco, pra gente ver o atraso que a gente paga, cara. O Vasco e o Santos, dos grandes clubes brasileiros, são os únicos que ainda jogam para públicos de 20 mil lugares no máximo, tá? Vamos aqui, uma informação, só para vocês terem uma ideia, o jogo de ontem teve uma renda de mais ou menos 13 milhões de reais. Só que desses 13 milhões tem o aluguel do estádio,
tem o custo para você fazer a operação, né, contratar stewards, etc. O líquido do jogo ficou em 8,3 milhões de reais. Só para vocês terem uma ideia, o Vasco mandou em São Januário no Campeonato Brasileiro 15 partidas. Teve a venda do mano de campo com o Botafogo, teve a venda do mano de campo contra o Palmeiras e os clássicos com o Fluminense e Flamengo foram no Maracanã, os 2 jogos. Então o Vasco fez em São Januário esse ano 15 jogos. Sabe o quanto o Vasco teve de lucro nos 15 jogos? 7,6 milhões. Só a final da Copa do Brasil, a bilheteria, óbvio que é final, o preço é caro pra caramba, mas somente esse jogo colocou 8,3 milhões de reais no bolso do Vasco. 15 jogos em São Januário, 7,6 milhões. Um jogo de final no Maracanã, lucro de 8,3 milhões. O Vasco só no jogo de ontem fez 700 mil reais a mais do que todos os 15 jogos somados do Vasco no Brasileiro. Não dá, cara. Não dá. O maior objetivo administrativo do Vasco para 2026 é finalmente botar uma pedra nesse assunto de São Januário. O potencial construtivo está bem encaminhado, já resolveu, né? Está definindo agora a questão da venda, tem que finalizar o raio dessa venda, vai faltar dinheiro ainda para completar a obra. Ah, vai ser com name rights que a gente vai fechar a obra, vai ser com camarotes, enfim, tem que resolver isso. Tem que resolver. Não podemos terminar 2026 sem com que São Januário seja interditado, demolido, ficado só a fachada que é tombada lá, para erguer um estádio novo para 45, 50 mil lugares. Não dá. Não dá para a gente continuar jogando para esse público, fora a estrutura que é horrível, etc. Então isso aqui para mim é assunto encerrado, tá? Além disso, o Vasco precisa muito também socar dinheiro naquele CT. A gente melhorou bastante esse ano no CT, mas a gente precisa dar mais passos. A reestruturação do Vasco passa por um novo São Januário, por um centro de treinamento mais moderno e, claro, melhorar o nível de atletas, e é paulatino, né? A gente vai aumentando receita, melhorando estrutura para a gente de vez entrar no século XXI, tá bom? Então uma consideração importante que eu queria fazer. Para finalizar, é ótimo ouvir um especialista. Ontem no meu pós-jogo eu falei muito dos erros do Léo Jardim, do lance dos gols, principalmente o primeiro gol e o gol que o Yuri Alberto perdeu. E o Dedé, que foi o melhor zagueiro que eu vi jogar no Vasco, tá? O Mauro Galvão eu não vi, eu era muito pequeno, entre 97 e 2000 eu tinha entre 4 e 7 anos de idade. Então, da minha geração, não tem nem comparativo. É o Dedé numa prateleira muito lá em cima, aí tu pode botar 2, 3 degraus abaixo, Anderson Martins, Rodrigo, né, e algum outro jogador no bolo aí. O Dedé deu uma aula. Ele fez um post no Instagram dele, um vídeo mesmo, explicativo, mostrando os erros do Robert Renan e do Cuesta nos 2 gols do Corinthians. Ficou muito claro e evidente a refugada que o Léo Jardim deu por 2 vezes no mesmo lance do primeiro gol do Corinthians, e para mim uma tomada de decisão equivocada dele também no segundo gol, que ele tentou saltar no Yuri, podendo segurar, esperar o Yuri chutar ou passar, e não ele se antecipar e sair para o Yuri poder cavar. Mas enfim, o Dedé explicou detalhadamente os erros do Carlos Cuesta e do Robert Renan nos 2 gols. Eu queria deixar com vocês ouvindo uma aula de um zagueiro que foi espetacular. Eu acho que tem muito local de fala explicando quais foram os erros dos nossos zagueiros no lance dos 2 gols. Confere aí. Eu vou explicar para você que é zagueiro alguns detalhes, alguns erros que eu acho grave no setor defensivo do Vasco. Então você que é zagueiro, que aprendeu algumas coisas... Gente, eu não sou professor e nem tô colocando culpa em ninguém aqui. Eu tô falando detalhes de erros de um defensor dentro de um jogo, que podem se agravar em consequência desse, como foi o gol do Yuri Alberto. Mas erro gravíssimo, a gente tem que explicar. Aprendi muito no futebol, eu acho que a minha experiência pode ajudar bastante você. Então se liga nesse detalhe. Aqui é o Ranieri. Ele não tá oferecendo perigo a ninguém. O time tá bem armado. Ryan, aqui, o Puma, tudo posicionado. O Ranieri tá aqui. Ele tinha essa opção de tocar aqui, aqui, ou virar. E nessa virada, presta atenção. O PH, com ele com o pé na bola, ele já estava começando a agredir, porque o Vasco marca pressão. Agrediu o lateral do Corinthians. E o Ranieri bate muito bem na bola, virou no peito do Mateuzinho. Olha a sequência de erros. Primeiro erro grave. Cuesta nunca pode deixar a zaga esguarnecida para antecipar um jogo, no pé do volante, né, que foi lá, que foi o Ranieri, para tentar marcar pressão. Irmão, larga esse cara aqui e protege a sua defesa. Por quê? Vou continuar. Mano, tinha 2 atacantes próximo do Robert Renan, ele ficou sozinho pra ele tentar, numa bola, adivinhar que seria bifada, o bidon. Isso não existe, pô.
Aí o que aconteceu? A bola foi no peito do Mateuzinho, que joga pra caramba. Ó, já dominou pra frente. E ó, já, pum, lá na frente pro Yuri Alberto. Olha a distância do zagueiro pro atacante. Se ele tá aqui de frente, o Yuri Alberto nunca ia pegar a bola rápido, forte. Só não pode se posicionar mal, galera. A consequência é essa. Olha aí, vou repetir. Só pra você ter noção da gravidade disso. Olha a gravidade disso. Puma tava bem posicionado. Robert Renan tava na posição correta. Só que o Robert Renan tinha que ser a cobertura disso. Mas como é que ele vai ser cobertura se o Cuesta tá marcando... Olha onde tá o bidão. Olha aqui. Como que ele vai marcar o cara? Aqui tá o gol, o cara que vai fazer o gol. Aqui tava o cara que ele tava marcando no bote. É um erro muito grave. O certo. Qual que é o certo? Vou voltar. Qual que é o certo? Qual que era o certo? Ó, no lançamento. Qual que era o certo? Já que o PH saiu, o PH ainda tem a chance de vir por dentro pra marcar aqui. Se você tem. Tem a chance de chegar aqui, tem a chance de fazer cobertura se esse cara tivesse sendo utilizado. O único cara que não poderia esguarnecer a zaga era o Cuesta. Qual que seria o certo? Lá atrás, ele está posicionado de frente pro cara, que ele ficaria diagonal, né? O cara tá lá do lado, ele ficaria diagonal do campo, de frente pro cara, vendo todo o movimento do cara. O cara vira a passada assim, o cara virou a passada e correu pra fazer a cobertura. Aí o cara tem que correr pra trás, o cara já entendeu que ia dar merda. Já entendeu, baixou a cabeça, já tava sem força. Ó, ele achou que o Robert Renan ia conseguir chegar ainda. E não tem como o zagueiro... Poderia sim o Léo Jardim sair? Poderia sair. Mas não tem como o zagueiro deixar esguarnecido querendo que o goleiro vire zagueiro. Você, a posição, irmão, já se defende. Esse foi o primeiro erro de uma jogada simples numa final que não pode acontecer, gente. Isso não pode acontecer. Vamos pro próximo erro. Se liga no lance do segundo gol. Gente, não é culpa. Todo mundo vai carregar a culpa sobre o jogo. O Vasco não ganhou. Beleza, teve seus momentos muito bons no jogo, mas olha, detalhe importante, que pode te ajudar a não tomar alguns gols. Tô falando zagueiro. Isso, eu tô querendo explicar isso pra zagueiro. Se liga nesse detalhe. Puma foi lá, tomou o drible. Já perdeu um volante. Ó. 4 contra 3. Esse cara aqui, você já tem que ter a intenção de, esse cara vai tocar. Então eu não posso sair nele. E foi o que aconteceu, não saíram. Ó, ele olhou, pifou. Os dois zagueiros correndo pra trás, olhando pouco pra bola. Já é um erro muito grave. Por quê? Aqui, você tem que saber a movimentação dos dois atacantes. Não é do ponta, não é do meia, não é de ninguém. Dos dois atacantes. Você é zagueiro, você tem que se preocupar com os atacantes. Olha. Aqui foi o maior erro. Robert Renan. Se o Robert Renan tá aqui nessa posição, isso, cara, ele já tava ali. Vou voltar 10 centavinhos. Olha. Ó, presta atenção. Eu não consigo voltar lentinho, não. Ó. Olha aqui onde o Robert Renan tá posicionado, bem posicionado. Já tá olhando o movimento, tá olhando pra bola. Mas aqui, o reflexo dele, tá o Yuri Alberto, né? O reflexo dele. Eu não sei o motivo que ele ficou de costa pra jogada. Já perdeu a noção do que era pra fazer. Jamais, galera, jamais. Ó, presta atenção. O Robert Renan tá correndo pra cá. Jamais faça isso, de costa. Porque nesse toque, você já perdeu noção de onde o atacante está. Se você tá correndo pra cá, vira pra cá pra você olhar, ó. Vira pra cá e vem ou faz a base pra lá ou pra cá, ó. Abaixa o centro de gravidade e já tem a noção do que o meia vai fazer. Ó, tocou lá. Ó, tocou lá. Bola tá indo. Ele já quer roubar a bola. Não rouba a bola. Faz esse cara pensar. Se esse cara pensar, o cara é destro. Se ele tá aqui fechando o gol, de costa pro gol, o que ele vai fazer? O Yuri Alberto vai ter que passar por ele, não ia conseguir, porque ele fechou o espaço, e esse cara ia pensar, o que ele ia fazer? Ou ele ia tocar pra esse cara, ou ele ia jogar pro meio pra chutar, mas essa pifada aqui no Yuri Alberto não ia acontecer. Presta atenção. Parou. Olha onde o Yuri Alberto tá, já deu condições. Cuesta. Tentou. Se o Cuesta ainda tenta fazer cobertura, eu acho que ele ainda conseguiria. Tentou deixar no impedimento. Isso não existe. Olha, tentou parar pro impedimento, perdeu tempo. 2 erros graves. O zagueiro pode cometer esses erros. Não pode. Aí. Ficou todo mundo vendido. Olha, galera, de novo. Driblou. Olha lá onde tá o Robert Renan, cara. Aqui ele ainda tentou consertar, daria pra consertar. Mano, deixa esse cara lá aberto, cara. Fecha aqui o espaço, fica os dois posicionados. Dava pros dois, tá de frente pela distância. Olha, correu pra trás, já acertaram. Aqui ele já acertou. Aqui ele já errou. Aqui ele já errou. Porque ele já tinha que ter corrido em direção pra cá, pra diagonal. Os dois, ó. Esse reto, esse diagonal. Fechou o espaço. Se ele fechasse esse espaço, esse cara jamais ia pifar. Olha aqui, se ele tivesse aqui. Como é que o cara vai pifar, irmão? Como? Não tem como. Ó, na hora que ele dá o pulinho, a bola foi pifada. Perdeu o time. Se esse cara rasga aqui, ele pega. Já era. Detalhe, galera, tô só passando pra explicar a vocês que zagueiro cometeu uma falha, sobrecarrega o time inteiro. Então, você que é zagueiro, se liga nesses detalhes, que isso pode te ajudar pra caramba. Valeu? Tamo junto, Deus abençoe. Precisar, é só chamar, que a gente corrige. Bom, galera, é isso. Acho que amanhã já eu devo preparar o vídeo pra vocês da barca. Eu tenho minha barca montada aqui já pro final do ano.
Acho que o Vasco poderia dar um alentozinho pro torcedor, além da comunicação da rescisão do Vitor Luiz, antes do Natal. Vitor Luiz não, do Jean Davi, antes do Natal. Tem uns bonecos aí que o contrato termina em dezembro. Já anuncia isso aí logo, antes do Natal mesmo. Se for rescindir o contrato de mais alguém, já solta essa nota oficial. O Vasco informa que não conta mais com os atletas, pipipi, papapó, papapá, pupupu, fulano de tal não vai ter contrato renovado, fulano de tal chegou a um acordo com a diretoria e rescindiu o contrato. Dá pelo menos logo essa notícia boa pra gente, e aí vamos acompanhar a janela de chegadas, né? Vamos lembrar, galera, que agora vai ser tudo corrido. A gente tá vendo um monte de clubes já anunciando jogador, trocando treinador, porque diferente dos outros anos, né? Acho que foi muito bom a mudança do calendário da CBF. Já em janeiro agora, já tem brasileiro, tá? O brasileiro agora dura o ano todo, a Sul-Americana começa já lá para março. Eu vou trazer para vocês detalhes da Sul-Americana e da Copa do Brasil no próximo vídeo, tá bom? Tamo junto. A gente não vai abandonar, eu vou estar aqui sempre, não tem jeito, você em casa também. Então, a vida continua, a dor fica, mas a gente vai ter que seguir. O Vasco tá vivo, a gente tá vivo, e é isso. Enquanto a vida, há esperança. Mas tá duro, cara, tá difícil, foi um dia hoje bem difícil, vai ser difícil ainda nos próximos dias, mas daqui a pouco, cara, é jogar essa pá de cal pra trás e seguir. Ver como é que vai ser a janela aí, tá bom? Tamo junto, saudações vascaínas e até a nossa próxima edição. Tamo junto.